Uma doença elimina 90% dos jovens americanos e transforma os sobreviventes em mutantes que precisam lutar para derrubar o governo que agora tenta capturá-los. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact e hoje nós recapitularemos a história do filme Mentes Sombrias de 2018. Então preparem-se, é hora do recap! Uma doença altamente contagiosa tem dizimado jovens de todas as cidades dos Estados Unidos, causando grande preocupação aos pais que estão vendo seus filhos morrerem sem poder fazer absolutamente nada a respeito. Por algum motivo misterioso, essa enfermidade não afeta a população adulta. Em contrapartida, um mês após o início do surto, 90% dos jovens do país foram eliminados. De repente, os jovens sobreviventes começaram a apresentar um dos efeitos colaterais estranhos, e o filho do presidente é um deles. O homem revela que a condição de seu filho está melhorando desde que iniciou o tratamento desenvolvido pela CDC. Em entrevista, Gray implora para que as famílias que tiveram a sorte de ter seus filhos vivos entreguem as crianças para o governo, para que elas recebam os cuidados necessários. Ruby faz parte do grupo de jovens sortudos que não foi afetado pela doença, e tenta consolar seus pais, que estão o tempo inteiro preocupados com ela. Numa noite, enquanto eles dormem, a garota se deita na cama ao lado de sua mãe. Porém, quando segura sua mão, algo no corpo da menina é ativado, e Ruby se levanta assustada. Na manhã seguinte, quando sua filha aparece, Molly não a reconhece e acha que aquela é uma criança perdida que invadiu sua casa. Assustada, a mulher leva Ruby até a garagem e a tranca lá dentro. Horas depois, 2 agentes do governo aparecem e levam a menina para o CDC, junto com dezenas de outras crianças. Ao chegar na base, os jovens são tratados como prisioneiros, e quando um rapaz tenta fugir, ele é brutalmente atacado. Furioso, o jovem olha para a mulher que o derrubou, e através de seus poderes, faz com que ela tire a própria vida. Nesse momento, outros 2 guardas aparecem e atacam o garoto, enquanto as outras crianças são encaminhadas para a ala de processamento de cor. Ao conversar com o médico que a atendeu, Ruby descobre que faz parte do grupo de crianças que sobreviveu à doença. E assim como todos os outros sobreviventes, sofreu alterações em seu DNA. O doutor conta que nesse centro de tratamento, todas as crianças são divididas em 5 categorias de cores, que correspondem aos efeitos colaterais que elas apresentam. Na base da pirâmide estão as crianças verdes, que possuem inteligência avançada. A maioria dos jovens adquiriu esse efeito colateral após a doença. Em seguida vem as azuis, que possuem habilidades telecinéticas, enquanto os dourados manipulam a eletricidade. Esses 3 grupos são considerados inofensivos, entretanto, no topo da pirâmide estão as crianças mais perigosas. As que pertencem à cor vermelha manipulam o fogo, e as da categoria laranja são capazes de controlar as mentes das pessoas. Por sorte, elas são extremamente raras. No entanto, após o diagnóstico, o Dr. Viceroy descobre que Ruby é uma laranja e está prestes a aplicar uma injeção letal nela. Ao perceber que está em perigo, a garota tenta fugir, mas logo é capturada e usa seu dom para alterar a mente do médico, fazendo-o acreditar que ela pertence ao grupo verde. Sendo assim, a menina é enviada para os campos onde todas as crianças são reunidas por cor. Porém, as cores vermelho e laranja não estão presentes, pois todos os jovens desses grupos, exceto ela, foram eliminados logo após o diagnóstico. 6 anos depois, Ruby e seus colegas já atingiram a adolescência e são obrigados a realizar tarefas para desenvolver suas habilidades. Enquanto realizam um trabalho para aprimorar seu intelecto, Ruby é repreendida pelo guarda, que percebe que ela possui inteligência inferior aos seus colegas do Grupo Verde. Ao ver a jovem sendo tratada com agressividade, outra garota decide interferir e acaba insultando o guarda. Então ela é levada para sofrer uma punição, enquanto Ruby é obrigada a se submeter a um teste de frequência que afeta apenas os jovens que tiveram seu DNA modificado. Ao ser submetida a esse teste, a garota desmaia e acorda algemada na enfermaria ao lado de Kate.
Antes de sair, a médica entrega um bilhete para Ruby e através dele informa que os soldados já descobriram que ela é laranja e pretendem eliminá-la em breve. Para sobreviver, a garota deve encontrar Kate nas caldeiras. Minutos depois, as duas se encontram e a médica ajuda a jovem a fugir. Quando estão prestes a cruzar o portão, um dos soldados reconhece a fugitiva, mas Ruby usa seus poderes para obrigá-la a deixar elas passarem. Pela manhã, quando acorda, a menina fica emocionada ao ver o mundo lá fora pela primeira vez em vários anos. E descobre que desde que a infecção se espalhou, os casais não puderam mais ter filhos. Nesse momento, Ruby pergunta para onde elas estão indo, e Kate promete que irá levá-la para um lugar seguro. A mulher trabalha para a Liga das Crianças e ajuda a libertar jovens que estão presos nos acampamentos do governo. Durante o caminho para esse local, Kate entrega um colar para Ruby e informa que se ela estiver em perigo, basta apertar o pingente para que o rastreador seja ativado. Assim, a mulher poderá localizá-la. Quando chega em determinado ponto da estrada, a médica encontra seu namorado e comemora com ele o fato de ter sido bem sucedida em mais um resgate. Após se apresentar, Rob entrega uma mochila para que a garota possa se trocar no banheiro de um posto de gasolina abandonado. E ao tocar sua mão, Ruby consegue vê-lo capturando um grupo de crianças. Imediatamente ela percebe que aquele casal não é tão bonzinho quanto aparenta e começa a pensar em um jeito de fugir. Depois de trocar de roupa, Ruby encontra uma garota dentro do posto e logo descobre que ela é capaz de controlar a eletricidade. Assustada, Zu arranja uma distração e foge para uma van, mas Ruby corre atrás dela e convence a menina a ajudá-la a escapar, pois Rob e Kate estão procurando por ela. Logo depois, Liam e Charles aparecem e ao ver o casal fogem assustados, pois sabem que adultos não são confiáveis. Quando estão bem longe do posto, os rapazes descobrem que há mais uma pessoa dentro da van e Ruby se apresenta. Ao descobrir que ela estava prestes a ser levada pela Liga das Crianças, Liam decide ajudá-la a escapar, mas Charles está resistente à ideia de aceitar um novo membro na equipe. Nesse instante, Lady Jane, uma mulher que caça jovens por dinheiro, aparece e começa a persegui-los. Porém, Kate e Rob conseguem alcançá-los e atacam o carro da mulher. Quando percebe que os adultos não desistirão de persegui-los, Liam passa o volante para Ruby e usa seus poderes de telecinesia para destruir a estrada, causando um acidente que obriga os veículos a pararem. Horas depois, o grupo decide fazer uma parada e Ruby diz que voltará para casa. Preocupado com a garota, Liam afirma que ela será capturada facilmente se for pedir carona na estrada e a convida para acompanhá-los até East River. Há boatos que há um complexo seguro de crianças foragidas vivendo lá e que quem comanda esse lugar é um cara conhecido como o Fugitivo. Ninguém sabe quem ele é, mas ficou conhecido por este nome por ser um laranja que fugiu 4 vezes da prisão. Ao perceber que essa é a melhor chance de sobreviver, Ruby decide entrar para aquela equipe e acompanhá-los nessa viagem. Durante o trajeto, ela descobre que Liam também foi recrutado para a Liga, mas decidiu sair quando descobriu que aquelas pessoas treinam jovens para serem soldados e lutar contra o governo. Naquela noite, o grupo se aglomera em um quarto para descansar, e durante o sono, Zu e Ruby acidentalmente se encostam. Nessa hora, Ruby tem acesso a uma das memórias da menina e consegue ver o dia em que ela fugiu do campo em que estava sendo mantida durante uma rebelião liderada por Liam. De repente, as duas acordam e Liam conforta Zu, pois percebe que ela acabou de ter um pesadelo. Na manhã seguinte, Liam e Ruby começam a estreitar laços, e o rapaz fica encantado ao ver a nova integrante de sua equipe usando um vestido que Zu arranjou para ela. De repente, 2 caçadores de recompensa aparecem, mas através de seus poderes, Ruby consegue convencê-los a partir sem causar problemas. Dessa vez, a garota nem mesmo precisou tocar neles para controlar suas mentes. E Liam fica sem entender o que aconteceu, pois desde o início Ruby sempre se apresentou como uma verde. Naquela tarde, no meio da estrada, o grupo encontra um shopping e decide entrar para fazer compras.
Após reunir alguns suprimentos, Ruby e Liam encontram um aviso escrito no chão e de repente são atacados por um grupo de azuis. Os jovens usam sua telecinese para afugentar os intrusos, mas Zu aparece e os ataca com eletricidade. Nesse momento, os jovens percebem que estão lidando com outras crianças e tiram suas máscaras. Eles pedem desculpas pelo ataque, pois pensaram que estivessem lidando com caçadores de recompensas. Ao perceber o erro que cometeu, Carson nos convida para passar a noite no shopping e conta que ele e seus amigos trabalham para o fugitivo. Entusiasmado, Liam pede a localização do acampamento, mas Carson diz que há uma regra que o proíbe de revelar essa informação para manter a segurança das crianças. Então, mais uma vez, Ruby usa seus poderes e o convence a dar uma dica de como encontrar esse lugar. O garoto então pronuncia as letras EDO e Charles, o inteligente do grupo, passa a noite inteira tentando desvendar essa pista. Após algumas horas, o menino chega à conclusão de que essas letras representam os números de uma frequência de rádio. Ao sintonizar na frequência correta, Charles e Ruby escutam uma mensagem com o endereço do acampamento que eles estão procurando. Na manhã seguinte, eles iniciam uma jornada para Lake Prince, que coincidentemente é próximo à casa dos pais de Ruby. Sendo assim, a garota decide voltar para sua família e se despede dos amigos que fez durante a viagem. Durante 6 anos, tudo que Ruby mais queria era rever os seus pais. Porém, ao olhar para a janela da sua antiga casa, ela percebe que jamais poderia voltar, pois o casal nem mesmo se lembra que teve uma filha. Aos prantos, ela vai embora, mas Liam vai atrás dela e, após acalmá-la, leva Ruby de volta para a van. Ao chegar lá, a dupla é surpreendida por Lady Jane, que usa uma frequência sonora para imobilizá-los. Em seguida, a mulher algema Liam, mas quando se aproxima de Ruby, a garota a obriga a abaixar a arma e, em seguida, caminhar pela floresta para o resto da vida, até morrer de fome e cansaço. Agora que seus amigos sabem que ela é do grupo laranja, Ruby pede desculpas por ter mentido e revela que ainda não é capaz de controlar totalmente suas habilidades. Nesse instante, os jovens revelam que não estão chateados por Ruby ter escondido seus poderes, pois imaginam quanta perseguição ela já deve ter sofrido por conta disso. Depois de se resolverem e esclarecerem todo o mal entendido, o quarteto se despede de sua van e continua o caminho a pé, pois precisam atravessar a floresta para chegar ao abrigo. Após algumas horas de caminhada, eles são interceptados por soldados armados, que estão prestes a eliminá-los. No entanto, por sorte, um dos guardas reconhece Liam e ordena que todos os outros abaixem as armas. Graças a Liam, Mike conseguiu fugir da prisão do governo e, como agradecimento, guia o rapaz e seus amigos até o abrigo. Quando são apresentados ao fugitivo, eles ficam surpresos ao descobrir que Clancy Gray, o filho do presidente, é quem comanda aquele lugar. Curiosamente, Clancy já ouviu falar de cada um deles e revela que Ruby é a única laranja viva além dele. O rapaz então dá as boas-vindas aos novos refugiados e afirma que haverá uma festa naquela noite para comemorar a chegada deles. Durante a celebração, Liam convida Ruby para dançar e pela primeira vez eles se abraçam. Na manhã seguinte, a garota vai fazer uma visita a Clancy e ele conta que seu pai permitiu que ele fosse feito de cobaia para que os cientistas fizessem testes nele, na tentativa de achar uma cura. Porém, após vários experimentos, os médicos desistiram de encontrar um remédio para aquela doença e Clancy foi solto. Revoltado, ele fugiu de casa e fundou aquele abrigo com o intuito de treinar as crianças para lutar contra o governo e libertar todos os jovens que ainda estão sendo mantidos em cativeiro. Como possui maior domínio de seus poderes, ele ensina Ruby a controlar suas habilidades e mostra como ela pode usá-las para controlar as pessoas sem precisar tocar nelas. Durante uma das lições, a garota conta que, quando criança, acidentalmente apagou sua existência da mente de seus pais, e Clancy fica impressionado com o dom da garota, pois ele mesmo não é capaz de fazer isso. Então o rapaz pede permissão para entrar nas lembranças de Ruby e descobrir como é que ela fez isso. Dessa forma, ele poderá ajudá-la a desfazer esse erro e devolver as memórias para os seus pais. Nesse momento, a jovem perde a consciência e, quando acorda, se depara com Clancy tentando beijá-la. Imediatamente, ela o golpeia e foge para a floresta, onde encontra Liam. Ao ver Ruby chorando, ele fica preocupado e pergunta o que aconteceu.
aconteceu, mas a jovem está envergonhada e diz que deseja ficar sozinha. No entanto, acidentalmente ela transfere suas memórias para Liam e o jovem pega sua arma para ir atrás de Clance. Para evitar que ele seja ferido, Ruby afirma que deseja ir embora e o casal vai atrás de Zoe e Charles antes de partir. Quando estão prestes a fugir do abrigo, o comandante do acampamento onde Ruby morava aparece na companhia de dezenas de militares armados. Rapidamente, Liam o ataca, mas logo perde a consciência, pois Clance aparece e usa seus poderes para colocá-lo em estado vegetativo. Nesse momento, Charles descobre que o Demente está trabalhando em conjunto com o governo e é o verdadeiro vilão por trás de tudo. Através de seus poderes, Clance entrou na mente de seu pai e o controla para tomar decisões que ele julga ser corretas. Como é filho do presidente, o rapaz conseguiu ter o país inteiro nas suas mãos e tenta convencer Ruby a se juntar a ele para assumir o comando do mundo. Furioso por ter sido rejeitado, Clance decide fazê-la sofrer e ataca Liam enquanto ele está imobilizado. Em seguida, ordena que o comandante continue atacando o rapaz, enquanto ele apaga a memória de Ruby. No entanto, agora que sabe controlar seus poderes, a garota consegue intervir e faz o comandante tirar a própria vida. Em seguida, Zu apaga as luzes e usa as correntes elétricas para eliminar os demais soldados. Enquanto isso, Charles ajuda Liam a se levantar e o grupo foge. Quando estão prestes a chegar na floresta, alguns helicópteros se aproximam e novos soldados aparecem, acompanhados de crianças vermelhas. Durante todo esse tempo, o governo tem usado esses jovens capazes de manipular o fogo como arma para atacar seus inimigos. Nesse dia, o acampamento é engolido pelas chamas, e a confiança das crianças em Clance é completamente destruída. Sob ordens do rapaz, as crianças vermelhas atacam Ruby e seus amigos, mas Liam consegue defendê-los e arremessa um container em cima de seus adversários. Ao ver seu oponente se aproximando, a garota ordena que seus amigos corram para o mais longe possível e vai enfrentar Clance. Nesse momento, ela usa seus poderes para controlar os soldados e fazê-los apontar suas armas para o rapaz. Porém, ele consegue assumir o controle da mente dos militares e impiedosamente obriga eles a atirarem uns nos outros. Em seguida, tenta invadir a mente de Ruby com o objetivo de apagar as memórias tristes, pois acredita que dessa forma eles poderão recomeçar do zero. No entanto, antes que seus pensamentos fossem manipulados, Ruby vê outro helicóptero se aproximando e derruba a aeronave em cima de Clance. Nessa hora ela foge, mas acaba sendo derrubada durante o impacto e logo depois uma explosão acontece. Antes que a garota fosse atingida pelo fogo, Charles aparece para resgatá-la e ambos escapam pela floresta, mas o garoto acaba sendo gravemente ferido. Decidida a salvar a vida de seu amigo, Ruby pega o pingente que ganhou de Kate e ativa o localizador para que a Liga possa rastreá-la. Minutos depois, Liam aparece e a jovem revela que chamou a Liga para ajudar. Como o rapaz fugiu de lá, Ruby sabe que ele não será aceito de volta e pede que seu amigo fuja. Porém, Liam se recusa a abandoná-los e decide ficar, mesmo sabendo que será levado de volta para o lugar terrível de onde conseguiu fugir. Mais tarde, Kate e Rob aparecem e os jovens são levados para a sede. Quando acorda, Ruby descobre que Charles está em tratamento no hospital e Liam foi preso. Então a garota negocia a liberdade do rapaz e afirma que se Kate soltá-lo, ela se juntará à Liga e lutará ao lado deles. Nesse momento, a mulher afirma que se Liam gosta tanto de Ruby quanto ela gosta dele, ele jamais deixará aquele lugar sem que a jovem o acompanhe. Portanto, para resolver essa questão, Ruby precisa tomar a decisão mais difícil de sua vida. Com o consentimento de Kate, a garota vai visitá-lo e o abraça uma última vez. Enquanto conversam, Ruby não consegue parar de chorar e pede que Liam feche os olhos. Nesse instante, ela o beija e ao mesmo tempo usa seus poderes para apagar sua existência da mente do rapaz. Todas as lembranças que Liam tem sobre ela, desde o dia em que a conheceu, são modificadas para que ele nunca se lembre da única garota por quem se apaixonou. Quando o rapaz abre os olhos,
Kate entra no quarto com uma mochila repleta de mantimentos, dinheiro e uma identidade nova para que Liam possa partir. Ao ver o garoto que ama indo embora, Ruby sente seu coração se despedaçar, mas sabe que essa foi a melhor decisão, pois a última coisa que a jovem queria era que ele tivesse uma vida infeliz, apenas para continuar ao lado dela. Nesse dia, Ruby abriu mão de seu futuro para que Liam pudesse ser livre e se torna líder de todas as crianças da Liga, com a promessa de que juntos eles irão derrubar o governo corrupto que deseja aprisioná-los. O que ela não imagina é que Clancy ainda está vivo e agora lidera um exército ainda maior para conseguir sua vingança. Galera, quem vocês acham que sairá vitorioso desse duelo? Será que a raça humana será extinta agora que os casais não podem ter mais filhos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!